Agora, gente, está na hora da nossa entrevista. Vamos falar sobre um assunto importante, que é a liberação dos planos de saúde para os tratamentos realizados com medicamentos à base do canabidiol ou CBD. A substância química é presente na maconha, cannabis sativa. A gente já comentou, inclusive, aqui sobre o assunto, mas agora a gente vai trazer uma especialista, a doutora Fernanda Gleiser Ispes, que é advogada e coordenadora da área de Direito à Saúde do escritório Rosenbaum Advogados. Olá, doutora Fernanda, muito boa tarde e obrigada por sua participação com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Então, a gente sabe que foi uma luta muito grande conseguir a liberação do uso dos medicamentos à base do canabidiol, a liberação pela Anvisa. E agora as famílias que precisam, as pessoas que precisam fazer uso desses medicamentos, encontram outra dificuldade, que é a negação da cobertura pelos planos de saúde. E aí a minha primeira pergunta é se isso é abusivo realmente, como o consumidor, no caso o assinante, né, aí o sócio desse plano de saúde, deve agir nesses casos quando houver negação de um tratamento comprovadamente necessário? Então, Fátima, na verdade, essa negativa que ocorre por parte dos planos de saúde, ela não é só praticada nesses casos, né, do canabidiol, como em casos de outros medicamentos também. Inclusive medicamentos necessários para tratamentos oncológicos e outros tratamentos médicos que são também bastante importantes, né? A alegação do plano de saúde, ela é baseada no fato desses medicamentos não estarem contidos no rol da ANS, que seria uma lista de tratamentos que são autorizadas pela Agência Nacional de Saúde para que que são previstas, né, pela Agência Nacional de Saúde para que haja cobertura por parte dos planos de saúde. O que acaba acontecendo é que esse rol da ANS, ele demora muito para ser atualizado. O prazo ideal seria de 2 anos, né? O prazo que a ANS coloca de 2 anos, só que, por exemplo, ano que vem deveria acontecer uma atualização e a gente já soube que ela vai ser postergada por mais 1 ano. Então, nesse meio tempo, muitos medicamentos surgem, eles são registrados na Anvisa, inclusive, e os médicos passam a prescrever esses medicamentos e os planos de saúde, com base nessa falta de atualização do rol da ANS, acabam negando esses medicamentos. Então, o que os consumidores costumam fazer nesses casos é procurar um advogado especialista para entrar na justiça. E já existem inúmeros precedentes em todos os tribunais, eu sou aqui de São Paulo, mas em todos os tribunais já existem súmulas e jurisprudências infinitas, né, acerca dessa obrigatoriedade de cobertura. Então, uma vez que você entra com uma ação judicial, pleiteando uma liminar para cobertura tanto do canabidiol como de outros medicamentos, os tribunais têm a tendência de conceder essa liminar e os tratamentos podem ser feitos pelos beneficiários dos planos de saúde. Tá certo. Doutora Fernanda, nós vamos até São Paulo, nosso âncora lá, o Anchieta Filho, também tem uma pergunta. Anchieta. Pois não. Muito obrigado, Fátima. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Doutora, quais são as doenças que o canabidiol é mais indicado o tratamento? Seriam as neurológicas? Qual tipo de doença? Então, na verdade, eu sou advogada, né? Eu não sou médica, então eu não sei dizer exatamente quais são todas as doenças e quais são as melhores indicações. Mas o que a gente costuma ver é a prescrição desse medicamento tanto para doenças neurológicas, como, por exemplo, esclerose, para algumas doenças até, como eu posso dizer, psicóticas, né? Talvez seja a palavra que define esse tipo de doença, como depressão, e tem também alguns casos como o diagnóstico de autismo, em que existe também a previsão para esse tipo de tratamento. Então, assim, eu não posso falar quais são os casos que o tratamento é mais adequado, porque não é a minha especialidade, né? Mas eu sei que existem várias situações em que esse medicamento é prescrito. Muito obrigado, doutora. E a gente vai ao Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que a nossa âncora Dáurea Gramático também tem uma pergunta. Dáurea.
Pois é, muito obrigada, Fátima. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa Na tarde. verdade, o medo que se tem do reconhecimento do cultivo, né, da maconha para tirar o canabidiol, para tirar o remédio, né, é de que esse uso possa ser mal difundido e mal usado por algumas pessoas. Há possibilidade de um uso errado como esse? Porque a gente tem visto aí pessoa que diz que vai usar com fio medicinal e acaba fazendo plantação doméstica grande, a polícia descobre aquele problema todo. Há possibilidade desse mau uso, doutora Fernanda? Então, a Anvisa, ela autorizou a comercialização de medicamentos que contêm o canabidiol, porém ela não autorizou a plantação, né, da cannabis doméstica. Então, as pessoas não podem cultivar a planta em casa para fazer uso, ainda que seja medicinal. O que acontece é que agora as pessoas têm acesso a comprar esse medicamento em farmácias, e daí seria um medicamento em que o uso é específico para cura e não para não uso recreativo, né, como se diz. Então, você não vai, obviamente, adquirir a maconha, você vai adquirir um medicamento que é feito com a mesma substância que é encontrada na maconha. Então, a Anvisa foi muito clara ao determinar que não é autorizado o plantio do cannabis em casa. E o que é necessário para se fazer uma produção em massa desse remédio, que é tão útil em alguns casos, né, para algumas pessoas? Assim, vamos supor que se fizesse uma plantação controlada e tal, ali, pela própria União, não sei, o governo de cada estado, não sei como. Como se fizesse a plantação. Aí o que seria necessário? Implantação de um laboratório especificamente para isso? Ou um laboratório farmacêutico que já existe poderia fazer, então, uma parcela de seu potencial aí direcionado para esse remédio? Na verdade, teria que ser feito através de laboratórios médicos mesmo. E pelo que eu sei, ainda no Brasil não existe nenhum laboratório que produz, né? O medicamento ele é produzido fora do país, e por isso até que o custo acaba chegando no Brasil com valores bastante elevados. Entendi. Mas Muito precisa obrigada, de uma autorização, Fernanda. precisaria de uma autorização para que o laboratório possa produzir o medicamento, sim. Claro, é todo um processo, né, Tá bem. Obrigada, doutora Fernanda. Fátima Santos, com você. Tá certo, Dauri, obrigada. Doutora Fernanda, aqui em Brasília, junto comigo na Rádio Nacional, está o Adalto Gouveia, que também tem uma pergunta. Adalto. É isso. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Quando se fala em doença, eu me preocupo com o tempo. Quando eu já tive alguns problemas em família que, se tivesse tomado com urgência, a coisa não aconteceria. A minha pergunta é realmente direcionada a isso para a senhora. Quanto tempo uma pessoa que necessita desse remédio e o plano de saúde nega, e aí eu entro com um pedido formal através de um advogado, quanto tempo isso leva para que um paciente possa ter, através do plano de saúde, a revisão desse processo e o encaminhamento para a utilização do medicamento? Então, Adalto, na verdade, eu posso te responder mais com relação a outros medicamentos, porque como o canabidiol ele foi liberado há muito pouco tempo, ainda a gente não tem uma massa crítica de jurisprudência que possa balizar, né? Uhum. Mas, em geral, os medicamentos que são negados pelos planos de saúde em função de não constarem do rol da ANS, ou também em alguns casos que eles alegam que o fim do medicamento não é aquele que está prescrito em bula, né, que se chama, quando eles dizem que o medicamento é off-label. Aqui em São Paulo, as liminares costumam sair bem rápido, coisa de 2 dias a gente já consegue uma liminar para que o plano de saúde seja obrigado a liberar o medicamento. E aí existe um trâmite interno, né, dos planos de saúde, até que eles consigam efetivamente liberar o medicamento, dependendo do tipo de medicamento, que demora mais uns 5 dias. Então, assim, uma coisa de uma semana, geralmente, nos casos que a gente atende, a gente vem notado que a pessoa já recebe o medicamento e consegue iniciar o tratamento. Só para complementar esse meu pensamento e essa minha angústia também, caso eu precise desse medicamento ou eu
estou me colocando ali na mesa precisando do medicamento, eu venho a falecer. Tem alguém que minha família pode entrar com processo? Existe esse trâmite? Eu não entendi, desculpa. Eu vou precisar de um medicamento, que não seja o canabidiol, né? E eu preciso daquele medicamento para que eu continue a sobreviver. Esse medicamento, o tempo não é necessário, o tempo que eu vou receber esse medicamento, ele é de uma semana e há um falecimento antes disso. Alguém é responsabilizado por isso? Não, infelizmente não. Assim, a gente poderia até entrar numa discussão de danos morais, né, que em alguns casos o juiz pode até conceder uma condenação em danos morais para que a pessoa, para que o plano de saúde arque com um valor, né, para indenizar a família, mas não são todos os casos em que os juízes dão os danos morais, e seria um valor que certamente não cobriria, né, a perda de uma pessoa, de um familiar. Então, é uma questão assim, interessante, mas infelizmente a gente não tem uma solução, assim, digamos, porque a gente vai estar numa situação de esfera civil, né? A gente não vai poder condenar o plano de saúde criminalmente por não ter liberado o medicamento, né? Então é uma situação que o que pode acontecer é uma indenização por danos morais, mas aí seria um valor que certamente não cobriria a perda de uma pessoa. Com certeza. Obrigado, doutora. De nada. Foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto, porque as pessoas estão cheias de dúvidas ainda, né? Um assunto novo, recente, até pouco tempo as pessoas tinham que comprar um medicamento fora do país, importar, e é um custo altíssimo, poucas pessoas têm condições de fazer isso, e agora com a liberação da Anvisa ficou mais fácil, mas ainda assim é preciso estar atento, é preciso acompanhar aí o processo, a liberação dos planos de saúde, como a doutora Fernanda bem disse, se não conseguir, se houver uma negativa sem justificativa, tem que acionar um advogado e correr atrás do direito, né, doutora Fernanda? É isso aí. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos, foi um prazer recebê-la. Obrigada, se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Podemos conversar sobre esse assunto muitas outras vezes, que eu tenho certeza que muitas dúvidas ainda surgirão pelo caminho. Ótimo fim de tarde, muito obrigada.